Sacramentadora, os relatos da Guerra das Tempestades. Queria deixar só um recado antes de iniciar. Nos vídeos que tem os interlúdios, eu percebo que tem menos visualização. Eu acho que tem algumas pessoas que acabam pulando. Porém, agora eu estou fazendo os vídeos maiores, então tem os interlúdios e mais um monte de capítulo junto. Então, o ideal seria pular manualmente para chegar nos capítulos, porque senão acaba perdendo uma boa parte da história. Mas, continuando. Capítulo 94, Uma Pequena Garrafa. 7 anos atrás. Dalinar cambaleou enquanto jogava longe tudo o que estava no armário, virando uma tigela de sopa quente. Ele não queria sopa. Arrancou gavetas, lançando roupas no chão, vapor emanando do caldo derramado. Tinha feito de novo. Haviam levado suas garrafas. Como eles ousavam? Será que não escutavam o choro? Ele rugiu, então agarrou seu baú, entornando-o. Um frasco rolou para fora junto com a roupa. Finalmente, alguma coisa que não haviam encontrado. Ele sorveu ruidosamente os restos que o frasco continha e gemeu. O choro ecoava ao redor dele, crianças morrendo, Ivy implorando por sua vida. Ele precisava de mais. Mas espere, ele precisava estar apresentável. A caçada era hoje? Estúpido, pensou. A última das caçadas acontecera semanas atrás. Ele havia convencido Gavlar a ir com ele para o deserto, e a viagem fora um sucesso. Dalinar estivera apresentável, sóbrio no comando, uma figura saída das tormentosas canções. Ele havia descoberto aqueles parchemanos. Eles eram tão interessantes. Durante algum tempo, longe da civilização, Dalinar havia se sentido normal, sua antiga personalidade. Ele odiava aquela pessoa. Rosnando, ele vasculhou seu grande guarda-roupas. Aquele forte na borda leste de Aletikar era o primeiro marco de civilização que encontravam na viagem de volta. Ele dera outra vez a Dalinar acesso às necessidades da vida, como o vinho. Ele mal ouviu a batida na porta enquanto jogava casacos para fora do guarda-roupas. Quando olhou para o lado, viu 2 rapazes ali parados. Seus filhos. Esprenos de raiva fervilhavam ao seu redor. O cabelo dela. Os olhos acusadores dela. Quantas mentiras a seu respeito ela havia enfiado na cabeça das crianças. O que foi? Rugiu Dalinar. Edwin manteve-se firme. Já tinha quase 17 anos. Um homem. O outro, o inválido, se encolheu de medo. Ele nem apresentava ter, 12 anos que tinha? 13? Nós ouvimos o barulho, senhor, disse Edwin, levantando o queixo. Achamos que estivesse precisando de ajuda. Eu não preciso de nada. Saiam daqui! Eles saíram apressadamente. O coração de Dalinar acelerou. Ele fechou com força o guarda-roupas e bateu os punhos na mesa de cabeceira, derrubando a lâmpada de esferas. Bufando, grunhindo, ele caiu de joelhos. Raios! Só estavam a alguns dias de marcha das ruínas de Ratalas. Seria por isso que os gritos estavam tão altos naquele dia? Uma das mãos pousou no seu ombro. Pai? Edwin, eu já avisei. Ainda de joelhos, Dalinar se virou. Então se calou. Não era Edwin, mas o outro. Renarin havia voltado, tímido como sempre. Seus olhos arregalados atrás dos óculos, sua mão tremendo. Estava estendendo alguma coisa para ele. Uma pequena garrafa. Renarin engoliu em seco. Eu comprei uma para o senhor, com as esferas que o rei me deu, porque o senhor sempre acaba tão rápido com as que compra. Dalinar fitou aquela garrafa de vinho por um momento interminável. Gavlar esconde o vinho de mim, murmurou ele. É por isso que não sobrou nenhuma. Não é possível que eu tenha bebido tudo.
Hennerin se aproximou e o abraçou. Dalinar se encolheu, como se estivesse se preparando para um soco. O menino se agarrou a ele sem soltá-lo. As pessoas comentam sobre você, disse Hennerin, mas estão erradas. Você só precisa descansar, depois de lutar tanto. Eu sei, eu sinto falta dela também. Dalinar umedeceu os lábios. O que ela contou a você? Perguntou ele, a voz rouca. O que sua mãe dizia sobre mim? O único soldado honesto no exército, disse Hennerin. O soldado honrado, nobre, como os próprios arautos. Nosso pai, o maior homem de Aletikar. Que estupidez! Mesmo assim, Dalinar se pegou chorando. Hennerin o soltou, mas Dalinar o agarrou, puxando-o para perto. Ah, Todo-Poderoso, adeus, adeus, por favor. Eu comecei a odiar os meus filhos, porque os meninos não haviam aprendido a odiá-lo de volta. Deveriam odiá-lo, ele merecia ser odiado. Por favor, qualquer coisa, eu não sei como me livrar disso. Me ajude, me ajude. Dalinar chorou, agarrado àquele jovem, àquela criança, como se fosse a única coisa real que restara em um mundo de sombras. Capítulo 95. Vazio inescapável. Citação de abertura do capítulo. Elignar tinha grandes poderes, talvez os poderes de todos os fluxos combinados em um. Ele podia transformar qualquer esvaziador em um inimigo perigoso. Curiosamente, 3 lendas que encontrei mencionam engolir uma gema para ativar esse processo. Da Mítica de Hesse, página 27. Kaledin marchava rápido através de Shadesmar, tentando com dificuldade controlar a ardente insatisfação dentro dele. Disse Padrão, enquanto outro guincho soava atrás deles. Humanos, vocês devem parar com suas emoções. Elas são muito inconvenientes aqui. O grupo caminhou para o sul, ao longo da linha estreita de terra que se sobrepunha ao rio no mundo real. Shallan era a mais lenta deles e tinha dificuldade em acompanhá-los. Então eles haviam concordado que ela deveria conter um pouco de luz das tempestades. Era isso ou deixar que os esprenos guinchantes os alcançassem. Como eles são? Perguntou Edwin para Azur, bufando enquanto marchavam. Você disse que esses sons eram de esprenos de raiva? Poças fervilhantes de sangue? Essa é a parte que você vê no reino físico, disse Azur. Aqui é só a saliva deles, se acumulando enquanto babam. Eles são horríveis. E perigosos, disse Sil, que corria pelo chão de obsidiana e não parecia se cansar. Até mesmo para esprenos. Mas como foi que os atraímos? Ninguém estava zangado, certo? Kaledin tentou novamente abafar sua frustração. Eu não estava sentindo nada além de cansaço, disse Shallan. Eu estava confuso, disse Edwin. Ainda estou, mas não zangado. Kaledin, disse Sil. Ele olhou para os outros, então para seus pés. Só que parece que estamos abandonando Kholinar. Só eu me importo. Vocês estavam falando sobre como conseguir comida, encontrar uma maneira de ir para os picos dos Papaguampas, para essa perpendicularidade, ou seja lá o que for, mas nós estamos abandonando pessoas com os esvaziadores. Eu também me importo, disse Edwin. Carregadorzinho, aquele era meu lar. Ele... Eu sei, bradou Kaledin. Então respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Eu sei, Eu sei que não é racional tentar voltar através do sacro portal.
Nós não sabemos como operá-lo deste lado, e além disso, ele está obviamente corrompido. Minhas emoções são irracionais. Vou tentar contê-las, prometo. Eles ficaram em silêncio. Você não está zangado com Edwin. Kellydin forçou-se a pensar. Não está realmente zangado com ninguém. Só está procurando algo para se agarrar. Algo que possa sentir. Porque a escuridão estava chegando. Ela se alimentava da dor da derrota, da agonia de perder homens que havia tentado proteger, mas ela podia se alimentar de qualquer coisa. A vida está indo bem? A escuridão sussurrava que ele só estava se preparando para uma queda maior. Shallan olhava para Edwin. Eles deviam estar falando sobre ele. Dalinar o enviava para proteger Elhokar? O grão-príncipe devia querer se livrar de Kellydin. Ele havia falhado naquilo, de todo modo. Quando Dalinar soubesse que Kholinar havia caído... Saia daqui, pensou Kellydin, fechando os olhos com força. Saia daqui, saia daqui, saia daqui. Continuaria assim até que o entorpecimento parecesse preferível. Então aquele embotamento tomaria conta dele e seria difícil fazer qualquer coisa. Se tornaria um vazio pesado, inescapável, onde tudo pareceria desbotado, morto. Naquele lugar sombrio, ele havia desejado trair seus votos. Naquele lugar sombrio, ele havia entregado o rei para assassinos e matadores. Por fim, os guinchos sumiram na distância. Sil deduziu que os esprenos de raiva haviam sido atraídos para dentro das contas, na direção de Kholinar e das poderosas emoções de lá. O grupo continuou sua caminhada. Só havia uma direção possível: sul, ao longo da península estreita de Obsidiana que corria através do Oceano de Contas. Quando viajei por aqui da última vez, passamos por várias penínsulas como esta, contou Azur. Elas sempre tinham faróis no final. Nós paramos neles algumas vezes em busca de suprimentos. Sim, concordou Sil, eu me lembro deles. É útil para navios notarem onde a terra desponta das contas. Deve haver um no final desta aqui, embora ela pareça longa. Teremos que andar por vários dias. Pelo menos é uma meta, disse Edwin. Nós viajamos para o sul, chegamos a um farol e esperamos pegar um navio lá. Havia uma animação insuportável no passo dele, como se estivesse efetivamente empolgado com aquele lugar terrível. Edwin, idiota, provavelmente nem compreendia as consequências de... Pare com isso. Ele ajudou você. Raios, Kellydin se odiava quando ficava desse jeito. Quando tentava esvaziar a mente, oscilava rumo ao vazio das trevas. Mas quando, em vez disso, permitia-se pensar, começava a se lembrar do que acontecera em Kholinar. Homens que ele amava matando uns aos outros. Uma horrível, apavorante perspectiva. Ele entendia pontos de vista demais. Parchemanos furiosos por terem sido escravizados durante anos, tentando derrubar um governo corrupto. Aletianos protegendo seus lares de monstros e invasores. Elhokar tentando salvar o filho. Os guardas do palácio tentando cumprir seus juramentos. Pontos de vista demais, emoções demais. Só havia essas duas opções? Dor ou esquecimento? Resista. A caminhada continuou, e ele tentou voltar a atenção para os arredores, em vez de para seus pensamentos. A fina península não era estéril, como havia pensado de início. Crescendo junto às margens havia plantas pequenas e quebradiças, que pareciam samambaias. Quando perguntou, Sil explicou que elas cresciam exatamente como as plantas no reino físico. A maioria era preta,
mas ocasionalmente apresentavam cores vibrantes, misturadas como vidro colorido. Nenhuma passava da altura dos seus joelhos, e a maioria só chegava a seus tornozelos. Sentia-se péssimo quando esbarrava em uma delas e a planta se desfazia. O sol não parecia mudar de posição no céu, por mais que caminhassem. Através de espaços entre as nuvens, ele só via negrume. Sem estrelas, sem luas, escuridão eterna e infinita. Acamparam durante o que deveria ter sido a noite. Então caminharam por todo o dia seguinte. Colinar desapareceu atrás deles, mas continuaram avançando. Azur na frente, depois Padrão, Sil e Kelledin, com Shallan e Edulin atrás, seguidos pelo espreno de Edulin. Kelledin teria preferido ir na retaguarda, mas, quando tentava, Edulin se posicionava atrás novamente. O que o príncipezinho estava pensando? Que Kelledin ficaria para trás se não fosse vigiado? Sil caminhava ao seu lado, em silêncio a maior parte do tempo. Estar de volta naquele lado a perturbava. Ela olhava as coisas como uma ocasional planta colorida e inclinava a cabeça para o lado, como se tentasse recordar. É como um sonho da época em que eu estava morta, disse ela, quando ele a estimulou a falar. Acamparam mais uma noite, então recomeçaram a caminhar. Kelledin não comeu desde jejum. As ações deles haviam basicamente se esgotado. Além disso, apreciava seu estômago reclamando. Isso lembrava de que estava vivo. Dava a ele algo em que pensar, além dos homens que havia perdido. Onde você vivia? Perguntou a Sil, ainda carregando sua bolsa e seguindo pela península aparentemente infinita. Quando você era jovem, deste lado? Era bem longe, para o oeste, uma cidade grandiosa, governada por esprenos de honra. Mas eu não gostava de lá. Eu queria viajar, mas o pai me mantinha na cidade, especialmente depois de... Você sabe. Acho que não sei, não. Eu me vinculei a um cavaleiro radiante. Não contei a você sobre ele? Eu lembro. Ela fechou os olhos enquanto caminhava, o queixo levantado como se apreciando um vento que ele não podia sentir. Eu me liguei a ele logo depois de nascer. Era um homem idoso, gentil, mas ele lutou. Em uma batalha, ele morreu. Ela abriu os olhos. Isso foi há muito tempo. Sinto muito. Está tudo bem. Eu não estava pronta para o laço. Esprenos normalmente resistem à morte do seu radiante. Mas eu me perdi quando o perdi. Tudo acabou sendo morbidamente oportuno, porque logo depois a traição aconteceu. Os homens renegaram seus juramentos, o que matou os meus irmãos. Eu sobrevivi, pois não tinha um laço naquela época. E o pai das tempestades deixou você presa? O pai pensou que eu havia sido morta com os outros. Ele me encontrou dormindo depois do que deve ter sido... Uau! Uns 1000 anos do seu lado. Ele me despertou e me levou para casa. Ela deu de ombros. Depois disso, ele não me deixava sair da cidade. Ela tomou Kelledin pelo braço. Ele era tolo, assim como os outros esprenos de honra, nascidos depois da traição. Sabiam que algo ruim estava a caminho, mas não fizeram nada. E eu ouvi você chamando, mesmo de tão longe. O pai das tempestades deixou você sair? Perguntou Kelledin, atordoado por aquelas confissões. Era mais do que havia descoberto sobre ela desde sempre. Eu escapuli, disse Sil com um sorriso. Abri mão da minha mente e me juntei ao seu mundo, me escondendo entre os esprenos de vento. Nós mal podemos vê-los desse lado. Você sabia disso? Alguns esprenos vivem a maior parte do tempo no seu reino. Suponho que o vento esteja sempre lá em algum lugar. Então, eles não somem como as emoções.
Ela balançou a cabeça. Ah, ah, você se lembrou de alguma coisa? Perguntou Kaledin. Não. Ah, ela apontou, pulando para cima e para baixo. Veja! Na distância, uma intensa luz amarela brilhava como uma fagulha na paisagem escura. Um farol. Capítulo 96. Pedaços de um Fabrial. Citação de abertura do capítulo. Dizem que Yelignar consome almas, mas não consigo encontrar uma explicação específica. Não sei ao certo se essa lenda está correta. No dia da primeira reunião dos monarcas em Uritiro, Navani fez com que cada pessoa, por mais importante que fosse, carregasse a própria cadeira. A velha tradição aletiana simbolizava que cada chefe trazia sabedoria importante para uma assembleia. Navani e Dalinar chegaram primeiro, descendo do elevador e caminhando rumo à sala de reuniões perto do topo de Uritiro. Sua cadeira era sóbria, mas confortável, feita de madeira transmutada com um assento acolchoado. Dalinar havia tentado levar um banco, mas ela insistira que ele escolhesse coisa melhor. Não era uma tenda de estratégia em um campo de batalha, e a austeridade forçada não impressionaria os monarcas. Ele, por fim, selecionara uma sólida cadeira de madeira de cepo largo, com descansos largos para os braços, mas sem estofamento. Ele fez o caminho em silêncio, vendo a passagem dos andares. Quando estava perturbado, Dalinar se calava. Sua testa se enrugava pensativa, e para todos os outros parecia que ele estava mal-humorado. Eles escaparam, Dalinar, disse Navani para ele. Tenho certeza disso. Elhokar e Edwin estão seguros em algum lugar. Ele assentiu, mas mesmo que eles houvessem sobrevivido, Kholinar havia caído. Era por isso que ele parecia tão assombrado? Não, era alguma outra coisa. Desde seu desmaio, depois de visitar Azir, parecia que algo dentro de Dalinar havia se quebrado. Naquela manhã, ele havia pedido em voz baixa que ela liderasse a reunião. Navani estava profundamente preocupada com o que estava acontecendo com ele, e com Elhokar, e com Kholinar. Mas, raios, havia trabalhado muito duro para forjar essa coalizão. Ela não deixaria que entrasse em colapso agora. Já havia chorado por uma filha, mas então recebera essa filha de volta. Precisava ter esperança de que o mesmo aconteceria com Elhokar. No mínimo, para que pudesse continuar funcionando enquanto Dalinar estava de luto. Pousaram suas cadeiras na grande sala de reuniões, que tinha uma vista desimpedida através de janelas de vidro planas que davam para as montanhas. Os servos já haviam deixado quitutes e bebidas ao longo da parede curva da sala. O piso ladrilhado estava incrustado com a imagem do olho duplo do Todo-Poderoso, completo com fluxos e essências. A Ponte 4 entrou no recinto depois deles. Muitos haviam trazido assentos simples, mas o herdasiano havia cambaleado até o elevador com uma cadeira tão grandiosa, enfeitada com um pano azul bordado e prata, que era quase um trono. Eles instalaram suas cadeiras atrás da dela, com uma boa dose de discussão, e então atacaram a comida sem pedir permissão. Para um grupo que estava essencialmente a um passo de ser infractários olhos claros, era um bando desregrado e rude. De modo característico, a Ponte 4 recebera com gargalhadas a notícia sobre a possível queda do seu líder. Kaledin é mais duro do que um pedregulho jogado pelo vento, Luminosa. Teft havia-lhe dito. Ele sobreviveu à Ponte 4, sobreviveu aos abismos e vai sobreviver a isso. Ela tinha que admitir que o otimismo deles era encorajador,
Mas se a equipe havia sobrevivido, por que não voltara durante a grande tormenta? Fique firme, Navani pensou consigo mesma, fitando os carregadores que estavam cercados por esprenos de riso. Um daqueles homens atualmente portava a espada de honra de Gezerezé. Ela não sabia dizer qual deles. A espada podia ser dispensada como uma espada fractal comum, e eles a trocavam entre si para serem imprevisíveis. Logo, os outros chegaram em diferentes elevadores, e Navani os observou cuidadosamente. A tradição de carregar cadeiras era, em parte, um símbolo de igualdade, mas Navani achou que podia aprender algo sobre os monarcas através de suas escolhas. Ser humano era extrair sentido do caos, encontrar significado entre os elementos aleatórios do mundo. O primeiro a chegar foi o jovem primeiro Azichiano. Seu alfaiate havia feito um trabalho maravilhoso em deixar sua roupa régia sob medida. Teria sido fácil deixar o jovem parecendo uma criança nadando naqueles trajes imponentes e naquele barrete. Ele carregava um trono muito elaborado, coberto com estampas azichianas gritantes, e cada um dos seus conselheiros mais próximos ajudava, segurando-o com uma das mãos. O grande contingente se acomodou e uma enxurrada de outros veio atrás, incluindo 3 representantes de reinos subordinados a Azir, o primeiro de Emu, a princesa de Ezer e o embaixador de Tashik. Todos traziam cadeiras que eram ligeiramente inferiores ao trono do primeiro Azichiano. Havia um ato de equilíbrio naquilo. Cada uma das 3 monarquias expressava apenas o respeito suficiente ao primeiro para não embaraçá-lo. Eram seus súditos apenas em nome. Ainda assim, Navani deveria ser capaz de centrar seus esforços diplomáticos no primeiro. Tashik, Emu e Ezer o seguiriam. 2 deles eram historicamente mais próximos ao trono azichiano e o terceiro, Emu, não estava em posição de ser independente depois que a guerra com Tukar e o ataque dos esvaziadores haviam basicamente arruinado o principado. O contingente aletiano chegou em seguida. Renarin, que parecia apavorado com a possibilidade de algo ter acontecido com seu irmão, trouxe uma cadeira simples. Yasna o superara trazendo efetivamente um banco acolchoado. Ela e Dalinar podiam ser dolorosamente similares. Navani notou com irritação que Sebarial e Palona não estavam com os outros grão-príncipes. Bem, pelo menos eles não haviam aparecido com mesas de massagem. Notalmente, Ialai Sadias ignorou o requisito de carregar sua própria cadeira. Um guarda marcado por cicatrizes colocou uma cadeira esguia e laqueada para ela, tingida de um grená tão profundo que poderia ser preta. Ela encontrara os olhos de Navani enquanto se sentava, fria e confiante. Amaran era tecnicamente o grão-príncipe, mas ele ainda estava em Tailená, trabalhando junto com seus soldados para reconstruir a cidade. De qualquer modo, Navani duvidava que Alai teria deixado que ele os representasse nessa reunião. Parecia fazer tanto tempo desde que Ialai e Navani haviam se juntado em jantares, conspirando sobre como estabilizar o reino que seus maridos estavam conquistando. Agora Navani queria agarrar a mulher e sacudi-la. Não pode parar de ser mesquinha por um tormentoso minuto? Bem, como acontecia já há algum tempo, os outros grão-príncipes se submeteriam a Colin ou a Sadias. Deixar Ialai participar era um risco calculado. Se fosse proibida de vir, a mulher encontraria uma maneira de sabotar o evento. Deixando-a entrar, com sorte, ela começaria a ver a importância desse trabalho. Pelo menos, a rainha Fen e seu consorte pareciam comprometidos com a coalizão. Eles pousaram suas cadeiras junto da janela de vidro, de costas para a tempestade,
como na expressão humorística frequente dos tailenos. Suas cadeiras de madeira tinham costas altas, pintadas de azul, e com estofamento de um branco náutico. Taravanjan, segurando uma cadeira de madeira comum, sem acolchoamento, pediu para juntar-se a eles. O velho havia insistido em carregar sua própria cadeira, embora Navani houvesse especificamente dispensado a ele, Ashno dos sábios e outros de porte frágil. A Drutaja estava sentada com ele, assim como sua manipuladora de fluxos. Ela não foi se juntar à Ponte 4, e, curiosamente, Navani percebeu que ainda pensava na mulher como a manipuladora de fluxos dele. A outra única pessoa de nota era Aunak, o embaixador de Natan. Ele representava um reino morto que havia sido reduzido a uma única cidade-estado na costa leste de Roshar, com umas poucas outras cidades como protetorados. Por um momento, aquilo tudo pareceu demais para Navani. O Império Azichiano, com todas as suas complexidades, o contramovimento entre os grão-príncipes aletianos, Taravanjan, que era de algum modo o rei de Jaqueved, o segundo maior reino de Roshar, a rainha Fen e sua obrigação para com as guildas da sua cidade, os radiantes, como a pequena reichiana que no momento estava conseguindo comer mais do que o imenso carregador de pontes Papaguampas, quase como se fosse uma disputa. Tanta coisa para se pensar, justo agora quando Dalinar estava se distanciando. Calma, Navani, pensou consigo mesma, respirando fundo. Tire ordem do caos, encontre a estrutura aqui e comece a construir a partir dela. Todos haviam se organizado naturalmente em um círculo, com monarcas na frente e grão-príncipes, vizires, intérpretes e escribas irradiando a partir deles. Navani se levantou e foi até o centro. Quando todo mundo estava se aquietando, Sebarial e sua amante finalmente entraram, despreocupados. Eles foram direto para a comida e haviam aparentemente esquecido por completo as cadeiras. Eu não sei de qualquer outra conferência como essa na história de Roshar, disse ela quando a sala voltou a silenciar. Talvez elas fossem comuns na época dos Cavaleiros Radiantes, mas certamente nada como isso aconteceu desde a traição. Eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas e de agradecer a vocês, nossos nobres convidados. Hoje faremos história. Só foi necessário uma desolação, disse Sebarial da mesa de comida. O mundo devia acabar com mais frequência. Isso faz com que todo mundo se torne mais ameno. Os vários intérpretes sussurraram traduções para os participantes estrangeiros. Navani se perguntou se era tarde demais para mandar jogá-lo para fora da torre. Era possível fazer isso. O lado vazio de Uritiro, voltado para a origem, seguia reto até embaixo. Ela podia observar Sebarial caindo praticamente até o fundo das montanhas, se assim desejasse. Nós estamos aqui para discutir o futuro de Roshar, continuou Navani em um tom áspero. Precisamos ter uma visão e uma meta unificadas. Ela olhou ao redor da sala enquanto as pessoas assimilavam o que havia dito. Ele vai falar primeiro, pensou, notando o primeiro Diemu se mexendo na cadeira. Seu nome era Vexil, o sábio, mas as pessoas frequentemente se referiam aos príncipes e primeiros macabaquianos pelo seu país de modo parecido como os grão-príncipes aletianos costumavam ser chamados pelos nomes de suas casas. O caminho é óbvio, não é? Disse Emu através de um intérprete, embora Navani entendesse seu azichiano. Ele fez uma saudação da sua cadeira para o jovem imperador azichiano. Então continuou. Precisamos retomar minha nação das mãos dos parchemanos traidores. Então precisamos conquistar Tukar.
É completamente irracional permitir que aquele homem insano, que alega ser um deus, continue a afligir o glorioso Império Azistiano. Isso vai ficar difícil, pensou Navani, enquanto meia dúzia de outras pessoas começava a falar ao mesmo tempo. Ela levantou a mão livre. Farei o possível para moderar de modo justo, vossas majestades. Mas entendam que sou apenas uma pessoa. Conto com todos para que facilitem a discussão, em vez de tentarem falar, interrompendo uns aos outros. Ela acenou com a cabeça para o primeiro azistiano, esperando que ele tomasse a palavra. Um tradutor sussurrou as palavras dela no ouvido esquerdo do primeiro. Então Noura, a vizir, se inclinou para a frente e sussurrou baixinho no outro, sem dúvida oferecendo instruções. Eles vão querer ver como isso vai se desenrolar, concluiu Navani. Um dos outros vai falar em seguida. Vão querer contrastar com a posição emuliana para se afirmarem. O trono reconhece o primeiro de Emu, disse finalmente o imperadorzinho. E estamos cientes dos seus desejos. Ele fez uma pausa e olhou ao redor. Mais alguém quer comentar? Meu irmão, o príncipe, deseja dirigir-se a vocês, disse o alto e refinado representante de Tashik, que vestia um traje florido em amarelo e dourado, em vez da túnica tradicional do seu povo. Uma escriba sussurrou para ele enquanto uma telepena traçava a mensagem que o príncipe de Tashik queria expressar à reunião. Ele vai contradizer Emu, pensou Navani, apontar em outra direção, talvez para Iri. Nós de Tashik estamos mais interessados na descoberta desses gloriosos portais, declarou o embaixador. Os aletianos nos convidaram aqui e nos disseram que somos parte de uma grandiosa coalizão. Nós, respeitosamente, gostaríamos de saber com que frequência poderemos usar esses portais e como negociaremos tarifas. Imediatamente a sala explodiu em conversas. Nosso portal, na nossa terra natal, está sendo usado sem nossa permissão, disse Aunak. E embora sejamos gratos aos aletianos por protegê-los para nós, se vai haver guerra, então é um período ruim para discutir tarifas, disse Fen. Deveríamos simplesmente concordar com o livre mercado. O que ajudaria seus comerciantes, Fen, observou Sebarial. Que tal pedir a eles para ajudar o resto de nós com alguns suprimentos gratuitos em tempo de guerra? Emu, começou o primeiro emuliano. Esperem, disse a princesa de Ezer. Não deveríamos nos preocupar com Iri e Hira, que parecem ter se aliado completamente com o inimigo? Por favor, disse Navani, interrompendo a confusão de conversas. Por favor, vamos fazer isso de modo ordenado. Talvez seja melhor, antes de decidirmos onde combater, discutirmos como nos equiparemos contra a ameaça inimiga. Ela olhou para Taravanjan. Vossa Majestade, pode nos dizer mais sobre os escudos que suas eruditas em Jaquevet estão criando? Sim, eles são fortes. Quão fortes? Questionou Navani. Muito fortes, sim, fortes o bastante. Ele coçou a cabeça e olhou para ela, sem saber o que fazer. Quão fortes você precisa que eles sejam? Ela respirou fundo. Ele não estava tendo um bom dia. Isso acontecera com a mãe dela, lúcida em alguns dias, parcamente consciente em outros. Os semifractais nos darão uma vantagem contra o inimigo, disse Navani se dirigindo à sala. Nós entregamos os projetos para as eruditas azistianas. Gostaria de unir nossos recursos e estudar o processo. Isso poderia levar a uma armadura fractal? Perguntou a rainha Fen. É possível, disse Navani.
Porém, quanto mais estudo o que descobrimos aqui em Uritiro, mais percebo que nossa imagem dos antigos como possuidores de uma tecnologia fantástica é profundamente falha. Na melhor das hipóteses, um exagero, talvez uma fantasia. Mas as fractais, disse Fen. Manifestações de esprenos, explicou Yasna. Não tecnologia fabrial. Até mesmo as gemas que descobrimos, contendo palavras de antigos radiantes, durante a época em que deixaram Uritiro, eram rudimentares, embora tenham sido usadas de uma maneira que ainda não exploramos. Todo esse tempo partimos do princípio de que perdemos grandes tecnologias nas desolações, mas parece que somos muito mais avançados do que os antigos já foram. Foi o processo de vinculação com esprenos que nós perdemos. Não perdemos, disse o primeiro azichiano. Abandonamos. Ele olhou para Dalinar, que estava sentado em uma postura relaxada, não encurvado, mas também não estava empertigado. Uma postura que, de algum modo, dizia: estou no controle aqui, não finjam o contrário. Dalinar dominava uma sala mesmo quando tentava não se destacar. Aquele senho franzido escurecia seus olhos azuis, e a maneira como ele coçava o queixo evocava a imagem de um homem contemplando quem ia executar primeiro. Os participantes haviam organizado suas cadeiras em um círculo rudimentar, mas a maioria estava voltada para Dalinar, sentado ao lado da cadeira de Navani, depois de tudo o que acontecera, não confiavam nele. Os antigos juramentos voltaram a ser declarados, disse Dalinar. Somos novamente radiantes. Desta vez não vamos abandoná-los, eu prometo. Noura, a vizir, sussurrou no ouvido do primeiro azichiano, e ele assentiu antes de falar. Nós ainda estamos muito preocupados com os poderes com que vocês estão mexendo. Essas habilidades, quem sabe se os radiantes perdidos estavam errados em abandoná-las. Eles estavam com medo de alguma coisa e trancaram esses portais por algum motivo. É tarde demais para voltar, Vossa Majestade, replicou Dalinar. Eu estabeleci um laço com o próprio Pai das Tempestades. Precisamos usar essas habilidades ou seremos esmagados sob a invasão. O primeiro se recostou novamente e seus atendentes pareceram preocupados. Eles sussurravam entre si. Tirar ordem do caos, pensou Navani. Ela gesticulou para os carregadores de pontes e para a lift. Eu compreendo sua preocupação, mas vocês certamente leram nossos relatos sobre os votos que esses radiantes seguem. Proteger, lembrar-se dos caídos. Esses juramentos são prova de que nossa causa é justa, nossos radiantes confiáveis. Os poderes estão em mãos seguras, Vossa Majestade. Eu acho que deveríamos parar de ficar postergando e trocando tapinhas nas costas, declarou Yalai. Navani se virou para encará-la. Não sabote isso, pensou, olhando a mulher nos olhos. Nem ouse. Nós estamos aqui para concentrar nossa atenção, continuou Yalai. Deveríamos discutir onde invadir para obter a melhor posição para uma guerra estendida. Obviamente, só há uma resposta. Shinovar é uma terra fértil. Seus pomares são infinitos. A terra é tão tranquila que até mesmo a grama cresce relaxada e gorda. Devíamos tomar aquela terra para suprir nossos exércitos. Os outros na sala concordaram, como se aquela fosse uma linha de conversa perfeitamente aceitável. Com uma flecha bem apontada, Yalai Sadias havia provado o que todos sussurravam, que os aletianos estavam construindo uma coalizão para conquistar o mundo, não apenas protegê-lo. As montanhas chinas apresentam um problema histórico, disse o embaixador de Tashik. Atacar através delas ou cruzando-as é basicamente impossível. Temos os sacroportais agora, disse Fen, sem querer levantar esse problema específico novamente, mas alguém investigou se o portal chino pode ser aberto?
Ter Shinovar como um reduto difícil de invadir dos modos convencionais ajudaria a reforçar nossa posição. Navani xingou Yalai baixinho. Isso só reforçaria a preocupação azistiana de que os portais eram perigosos. Ela tentou conduzir a discussão, que escapou novamente das suas mãos. Precisamos saber o que os sacro-portais fazem, disse Tashiki. Será que os aletianos não compartilharam conosco tudo o que descobriram sobre eles? E o seu povo? Replicou Aladar. Eles são ótimos no comércio de informações. Poderiam compartilhar conosco os seus segredos? Todas as informações tashikianas estão livremente disponíveis. A um alto preço. Nós precisamos... mas Emu... Essa coisa toda vai ser uma confusão, disse Fen. Já posso ver. Precisamos ser capazes de ter livre comércio e a cobiça letiana pode destruir isso. Cobiça letiana? Interpelou Yalai. Está testando até onde pode nos pressionar? Porque garanto que Dalinar Kholin não será intimidado por um bando de mercadores e banqueiros. Por favor, disse Navani, diante do crescente tumulto. Silêncio! Ninguém pareceu notar. Navani expirou, então limpou a mente. Ordem a partir do caos. Como poderia trazer ordem para aquele caos? Ela parou de se afligir e tentou escutá-los. Estudou as cadeiras que haviam trazido, o tom das vozes, seus medos ocultos por trás do que exigiam ou solicitavam. O formato da coisa começou a fazer sentido para ela. No momento, aquela sala estava cheia de materiais de construção, peças de um fabrial. Cada monarca, cada reino era uma peça. Dalinar os reunira, mas não os montara. Navani foi até o primeiro azistiano. As pessoas silenciaram enquanto, de modo chocante, ela se curvou para ele. Vossa Excelência, disse ela ao se levantar. Na sua opinião, qual é o ponto mais forte do povo azistiano? Ele olhou de relance para seus conselheiros enquanto as palavras dela eram traduzidas, mas eles não responderam. Em vez disso, pareciam curiosos em saber o que ele diria. Nossas leis, replicou ele por fim. Sua famosa burocracia, disse Navani, seus funcionários e escribas e, por extensão, os grandes centros de informação de Tashiki, os cronometristas e guarda-tempos de Yezier, as legiões azistianas. Vocês são os maiores organizadores em Roshar. Há muito tempo eu invejo sua abordagem ordeira do mundo. Talvez tenha sido por isso que seu ensaio foi tão bem recebido, luminosa Kholin, disse o imperador soando completamente sincero. Diante da sua habilidade, eu me pergunto, alguém nesse recinto reclamaria se uma tarefa específica fosse designada aos seus escribas? Precisamos de procedimentos, um código sobre como nossos reinos devem interagir e como devemos compartilhar recursos. Vocês de Azir estariam dispostos a criar isso? Os vizires pareceram chocados. Então, imediatamente começaram a conversar uns com os outros em tons baixos e empolgados. O ar de deleite no rosto deles era prova suficiente de que sim, eles estariam dispostos. Agora espere, interrompeu Fen. Você está falando de leis, que todos nós teríamos que seguir? Alnak assentiu às pressas. Mais e menos do que leis, disse Navani. Precisamos de novos códigos para guiar nossas interações. Como foi comprovado hoje, precisamos ter procedimentos sobre como fazer reuniões, como dar a vez para cada pessoa, como compartilhar informações. Eu não sei se Talená pode concordar com isso também. Bem, com certeza você vai primeiro querer ver o conteúdo desses códigos, Rainha Fen, disse Navani caminhando até ela. Afinal de contas, nós vamos ter que administrar o comércio através dos sacro-portais. Eu me pergunto, quem tem uma excelente especialização em remessas, caravanas e comércio em geral? Você daria isso para nós? Perguntou Fen, absolutamente perplexa.
Parece lógico, respondeu Navani. Sebarial engasgou baixinho com os quitutes que estava comendo, e Palona bateu nas costas dele. Ele queria aquele trabalho. Isso vai te ensinar a não aparecer atrasado na minha reunião e só fazer piadas, observou Navani. Ela deu uma olhadela para Dalinar, que parecia preocupado. Bem, ele sempre parecia preocupado ultimamente. Não vou entregar a você os sacro portais, disse Navani a Fen, mas alguém precisa supervisionar o comércio e os suprimentos. Seria um trabalho natural para os comerciantes tailenos, contanto que um acordo justo possa ser alcançado. Disse Fen se recostando. Ela olhou para seu consorte, que deu de ombros. E os aletianos? Indagou a miúda princesa de Ezer. E vocês? Bem, nós nos destacamos em uma coisa, respondeu Navani e olhou para Emu. Vocês aceitariam a ajuda dos nossos generais e exércitos para defender o que sobrou do seu reino? Por todo o Cadacix que já foi sagrado, exclamou Emu. Sim, naturalmente, por favor. Tenho várias escribas especialistas em fortificações, sugeriu Aladar do seu lugar atrás de Dalinar e Yasna. Elas podem avaliar seu território restante e fornecer conselhos sobre como protegê-lo. E recuperar o que perdemos? Perguntou Emu. E Alai abriu a boca, talvez para exaltar novamente as virtudes bélicas dos aletianos. Yasna a interrompeu, falando de modo decisivo. Proponho que primeiro nos consolidemos. Tukar, Irir, Shinovar, parece tentador atacar cada um deles, mas de que adiantaria se nos estendermos demais? Devemos nos concentrar em proteger nossas terras como elas estão agora. Sim, disse Dalinar, não deveríamos nos perguntar onde vamos atacar, mas sim onde nosso inimigo vai atacar em seguida. Eles estabeleceram 3 posições, disse o grão-príncipe Aladar. Iri, Maarat e Aletikar. Mas você enviou uma expedição, disse Fen, para retomar Aletikar. Navani conteve a respiração, olhando para Dalinar. Ele assentiu devagar. Aletikar caiu, comunicou Navani. A expedição falhou. Nossa terra foi tomada. Navani havia esperado que a notícia causasse outra rajada de conversas, mas em vez disso ela foi recebida apenas por um silêncio atordoado. Yasna continuou por ela. O que resta dos nossos exércitos recuou até Erdas ou Jaqueved, perseguidos e confundidos por inimigos que podem voar, ou por súbitos ataques de tropas de choque de parchemanos. Nossos únicos pontos de resistência estão na fronteira sul, junto ao mar. Kholinar caiu completamente. O sacro portal está perdido para nós. Nós o trancamos do nosso lado para que não possa ser usado para alcançar o retiro. Eu sinto muito, disse Fen. Minha filha está certa, disse Navani, tentando projetar força, enquanto admitia que haviam se tornado uma nação de refugiados. Nós devemos aplicar nossos esforços primeiro em nos certificarmos de que nenhuma outra nação cairá. Minha terra natal, começou o primeiro de Emu. Não, disse Noura em um aletiano com forte sotaque. Sinto muito, mas não. Se os esvaziadores quisessem seu último bocado de terra, Vexil, já o teriam tomado. Os aletianos podem ajudá-lo a proteger o que possui, e parece generoso da parte deles fazer isso. O inimigo passou por você para se reunir em Marat, conquistando apenas o que era necessário no caminho. Os olhos deles estão voltados para outro lugar. Ah, céus! Exclamou Taravanja. Será que eles vêm atrás de mim? Parece uma suposição razoável, concordou Aunak. A guerra civil vedena deixou o país em ruínas, e a fronteira entre Aletikar e Jaqueved é porosa. Talvez, disse Dalinar. Eu lutei naquela fronteira. Não é um campo de batalha tão fácil quanto parece. Precisamos defender Jaqueved, disse Taravanjan.
Quando o rei me entregou o trono, prometi que cuidaria do seu povo. Se os esvaziadores nos atacarem... A preocupação na voz deu uma oportunidade a Navani, que voltou ao centro da sala. Não vamos permitir que isso aconteça, vamos? Vou enviar tropas para ajudá-lo, Taravandan, disse Dalinar. Mas um exército pode ser interpretado como uma força invasora. E não pretendo invadir meus aliados, nem mesmo na aparência. Não podemos firmar essa aliança com uma amostra de solidariedade? Alguém mais pode ajudar? O primeiro azistiano fitou Dalinar. Atrás dele, os vizires e pósteros conduziam uma conversa privada, escrevendo em cadernos. Quando acabaram, a vizir Noura se inclinou para a frente e sussurrou para o imperador, que concordou. Vamos enviar 5 batalhões para Jaqueved, disse ele. Isso será um teste importante de mobilidade através dos sacro-portais. Rei Taravandan, o senhor terá o apoio de Azir. Navani soltou um longo suspiro de alívio. Ela permitiu que a reunião tivesse uma pausa para que as pessoas pudessem comer e beber, embora a maioria provavelmente fosse passar o tempo elaborando estratégias ou transmitindo os eventos para seus vários aliados. Os grão-príncipes se agitaram, separando-se em suas respectivas casas para conversar. Navani sentou-se ao lado de Dalinar. Você prometeu entregar um bocado de coisas, comentou ele. Dar a Fém controle dos comércios e dos suprimentos? A administração é diferente de controle, disse Navani. Mas, de qualquer modo, você achou que fosse conseguir fazer essa coalizão funcionar sem ceder nada? Não, é claro que não. Ele olhou adiante. Aquela expressão assombrada fez com que ela se arrepiasse. Do que você se lembrou, Dalinar? E o que a guardiã da noite fez com você? Eles precisavam do espinho negro. Ela precisava do espinho negro. Sua força para aquietar a preocupação nauseante dentro dela. Sua vontade para forjar aquela coalizão. Ela pegou a mão dele, mas Dalinar enrijeceu. Depois se levantou. Ele fazia isso sempre que achava que estava relaxando demais. Era como se estivesse procurando algum perigo para encarar. Ela se levantou ao lado dele. Precisamos tirar você da torre. Para ter uma nova perspectiva, visite algum lugar novo. Isso seria bom, disse Dalinar, a voz rouca. Taravandan está falando em levar você para visitar Vedenar pessoalmente. Se vamos enviar tropas Colin para aquele reino, faria sentido que você avaliasse a situação ali. Muito bem. Os azistianos a chamaram, pedindo elucidação sobre em que direção ela queria que eles seguissem com seus estatutos de coalizão. Ela deixou Dalinar, mas não conseguiu parar de se preocupar com ele. Teria que queimar um glifo-amuleto naquele dia. 1 dúzia para Elrocar e os outros, exceto... Parte do problema era que Dalinar alegava que ninguém estava vendo as orações que eles queimavam, enviando fumaça para os salões tranquilinos. Ela acreditava nisso? De verdade? Naquele dia, deram um grande passo rumo à unificação de Roshar. Contudo, se sentia mais impotente do que nunca. Capítulo 97. Reino. Citação de abertura do capítulo. Dos desfeitos, Isja-Anat era a mais temida pelos radiantes. Eles falavam muito da sua habilidade de corromper esprenos, embora só esprenos inferiores, seja lá o que isso signifique. Da Mítica de Hesse, página 89. Kaledin lembrava-se de segurar a mão de uma moribunda. Isso ocorrera durante seus dias como escravo. Ele se lembrava de estar agachado no escuro, um matagal espesso da floresta, arranhando sua pele. A noite ao redor silenciosa demais. Os animais haviam fugido. Eles sabiam que havia algo errado. Os outros escravos não sussurravam, se mexiam ou tossiam nos seus esconderijos. Eles os ensinara bem. Temos que ir. Precisamos nos mover.
Ele puxou a mão de Nauma. Havia prometido ajudar a mulher mais velha a encontrar seu marido, que havia sido vendido para outra casa. Isso supostamente era ilegal, mas era possível se safar com todo tipo de coisa em relação a escravos com certas marcas, especialmente se eram estrangeiros. Ela resistiu ao seu puxão e ele podia compreender sua hesitação. O matagal era seguro por enquanto. Também era óbvio demais. Os luminobres os perseguiram em círculos durante dias, se aproximando cada vez mais. Se ficassem ali, os escravos seriam capturados. Ele puxou novamente e ela passou o sinal para o próximo escravo, até o fim da fila. Então se agarrou à mão dele enquanto Kaledin os conduzia, da maneira mais silenciosa possível, para onde se lembrava de haver uma trilha de caça. Ir embora, encontrar a liberdade, encontrar a honra novamente. Ela estava por aí, em algum lugar. O estalo da armadilha se fechando transmitiu um choque através de Kaledin. Um ano depois, ele ainda se perguntava como deixara de pisar nela. Em vez disso, a armadilha pegou Nauma, que puxou a mão da dele enquanto gritava. As trombetas dos caçadores gemeram na noite. Luz surgiu de lanternas recém-destampadas, exibindo homens em uniformes entre as árvores. Os outros escravos se separaram, disparando para fora do matagal como animais de caça para diversão. Junto de Kaledin, a perna de Nauma estava presa em uma cruel armadilha de aço, uma coisa feita de molas e mandíbulas que eles não usariam nem em uma fera, com medo de estragar o esporte. A tíbia dela despontava da pele. Ah, pai das tempestades, sussurrou Kaledin, enquanto esprenos de dor se agitavam ao redor deles. Pai das tempestades. Ele tentou estancar o sangue, mas ele jorrava entre os dedos. Pai das tempestades, não! Pai das tempestades! Kaledin, disse ela através de dentes cerrados. Kaledin, corra! Flechas abateram vários dos escravos fugitivos. Armadilhas pegaram 2 outros. À distância, uma voz gritou. Esperem! Vocês estão abatendo minhas propriedades. Uma necessidade, Luminobre, disse uma voz forte, o grão-senhor local. A menos que queira encorajar mais comportamentos como esse. Tanto sangue. Kaledin inutilmente faz uma bandagem enquanto Nauma tentava empurrá-lo para longe. Fazê-lo correr. Ele pegou a mão dela e a segurou, em vez disso, chorando enquanto ela morria. Depois de matar os outros, os luminobres o encontraram ali, ajoelhado. Contra toda razão, eles o pouparam. Disseram que foi porque ele não havia corrido como os outros, mas na verdade precisavam de alguém para levar o aviso para os outros escravos. Independentemente do motivo, Kaledin havia sobrevivido. Ele sempre sobrevivia. Não havia matagal em Shadesmar, mas aqueles velhos instintos foram úteis a Kaledin, enquanto se esgueirava para o farol. Ele havia sugerido fazer um reconhecimento do terreno à frente, já que não confiava naquela terra estranha. Os outros haviam concordado. Com projeções, ele podia escapar mais facilmente em uma emergência. Além disso, nem Edwin nem Azur tinham experiência como batedores. Kaledin não mencionou que a maior parte da sua prática de se mover furtivamente viera do seu tempo como escravo fugitivo. Ele se concentrou em permanecer junto ao chão, tentando usar fissuras na pedra negra para esconder sua aproximação. Felizmente, pisar sem fazer barulho não era difícil naquele chão vítreo. O farol era uma grande torre de pedra com uma enorme fogueira no topo. Ela jogava um chamativo brilho alaranjado sobre a ponta da península. Onde eles conseguiram o combustível para aquela coisa? Ele se aproximou, acidentalmente assustando uma rajada de esprenos de vida que pularam de umas plantas cristalinas, então flutuaram de volta para baixo. Ele gelou.
mas não ouviu os sons do farol. Quando se aproximou mais um pouco, Kellydin se acomodou para vigiar durante algum tempo, para ver se identificava algo suspeito. Sentia muita falta da forma diáfana que Sil tinha no reino físico. Ela poderia relatar aos outros o que ele visse ali, ou até mesmo vasculhar ela mesma o edifício, invisível, a não ser para os olhos certos. Depois de um curto período, algo saiu se arrastando das contas do oceano ali perto. Uma criatura redonda, semelhante a um lurgue, com um corpo gordo e pulposo e pernas atarracadas, mais ou menos do tamanho de uma criança pequena. Ela pulou para perto dele, então inclinou toda a metade superior da sua cabeça para trás. Uma longa língua se lançou ao ar da boca escancarada e começou a se agitar e a acenar. Raio! Um espreno de expectativa! Eles pareciam fitas do seu lado, mas eram línguas se agitando. Que outras partes simples e estáveis da sua vida eram completas mentiras? Mais 2 esprenos de expectativa se juntaram ao primeiro, se aglomerando perto dele e exibindo suas longas línguas balançantes. Kellydin os chutou. Show! Eles eram inesperadamente firmes e se recusaram a se deslocar. Então Kellydin tentou se acalmar, esperando que isso os banisse. Por fim, apenas continuou avançando, seus 3 incômodos acompanhantes pulando atrás. Ele minou severamente a furtividade da sua abordagem, deixando-o mais nervoso, o que, por sua vez, fez com que os esprenos de expectativa ficassem ainda mais ansiosos para andar junto dele. Conseguiu alcançar a parede da torre, onde imaginava que o calor do enorme fogo fosse opressivo. Em vez disso, mal podia senti-lo. Era digno de nota que aquelas chamas faziam com que sua sombra se comportasse normalmente, se estendendo atrás dele em vez de apontando para o sol. Kellydin respirou fundo, então olhou pela janela aberta para dentro do andar térreo do farol. Ali dentro viu um velho chino, com pele enrugada e uma cabeça completamente calva, sentado em uma cadeira lendo com luz das esferas. Um humano! Kellydin não sabia se isso era um bom sinal ou não. O velho começou a virar uma página do seu livro, então parou, erguendo os olhos. Kellydin se agachou, o coração batendo forte. Aqueles estúpidos esprenos de expectativa continuavam a se aglomerar ali perto, mas suas línguas não deveriam ser visíveis pela janela. Olá? Chamou uma voz com sotaque de dentro do farol. Quem está aí? Apareça! Kellydin suspirou, então se levantou. Lá se fora sua promessa de fazer reconhecimento furtivo. Shallan esperava com os outros na sombra de uma estranha saliência rochosa. Parecia um cogumelo feito de obsidiana, da altura de uma árvore. Ela achava que já tinha visto aquilo antes, durante um dos seus vislumbres de Shadesmar. Padrão disse que a coisa estava viva, mas era muito, muito lenta. O grupo esperou reflexivo, enquanto Kellydin fazia o reconhecimento. Ela odiou que ele fosse sozinho, mas não sabia nada sobre aquele tipo de trabalho. Vel sabia, mas Vel ainda se sentia quebrada, devido ao que acontecera em Kholinar. Isso era perigoso. Onde Shallan se esconderia agora? Como radiante? Encontre o equilíbrio, Riso havia dito. Aceite a dor, mas não aceite que você a merece. Ela suspirou. Então pegou seu caderno e começou a desenhar alguns dos esprenos que haviam visto. Então, disse Sil, sentada em uma pedra ali perto e balançando as pernas. Eu sempre me perguntei, o mundo parece estranho para você ou normal? Estranho, disse Padrão. Igual para todo mundo. Acho que tecnicamente nenhum de nós tem olhos, disse Sil, se recostando e olhando para a cobertura vítrea do abrigo de cogumelo-árvore. Somos um pouco de poder manifestado. Nós, esprenos de honra, imitamos o próprio honra.
Vocês, crípticos, imitam coisas estranhas? A matemática subjacente fundamental por meio da qual ocorrem os fenômenos naturais. Verdades que explicam o tecido da existência. Tá, coisas estranhas. Shallan baixou seu lápis, olhando com insatisfação para sua tentativa de desenhar um espreno de medo. Parecia o rabisco de uma criança. Vel estava vazando dela. Shallan, essa sempre foi você. Só tem que admitir, permitir. Estou tentando, riso, sussurrou ela. Você está bem? Indagou Edwin, se ajoelhando ao seu lado, colocando a mão nas suas costas. Então, esfregando seus ombros. Raios, aquilo era agradável. Eles haviam caminhado mais que demais naqueles últimos dias. Ele olhou para seu caderno de desenho. Mas, como você chamou? Abstracionalismo? Ela fechou bruscamente o caderno. Por que aquele carregador está demorando tanto? Ela olhou sobre o ombro, o que interrompeu Edwin. Não pare, acrescentou, ou eu te mato. Ele deu uma risadinha e continuou massageando os ombros dela. Ele vai ficar bem. Você estava preocupado com ele ontem. Ele está com fadiga de batalha, mas um objetivo ajuda a curar isso. Nós temos que vigiá-lo quando está sentado sem fazer nada, não quando tem uma missão específica. Se você diz... Ela indicou Azur com o queixo. A mulher estava junto da costa, olhando para além do oceano de contas. O que você acha dela? Aquele uniforme tem um bom corte, disse Edwin, mas o azul não combina com o tom de pele dela. Teria que ser um tom mais claro. A couraça é exagerada, como se ela estivesse tentando se provar. Mas gosto da capa, sempre quis uma desculpa para usar uma. Meu pai pode, mas eu não. Não estava pedindo uma avaliação de guarda-roupa, Edwin. Roupas dizem um bocado sobre as pessoas. É? O que aconteceu com a roupa elegante que você arrumou em Colinar? Ele olhou para baixo, o que deteve a massagem nos ombros dela por inaceitáveis 3 segundos. Então Shallan rosnou para ele. Não cabia mais em mim, disse ele, voltando à massagem. Mas você apontou um problema importante. Sim, precisamos encontrar comida e bebida, mas se eu tiver que usar o mesmo uniforme durante toda a viagem, você não vai ter que me matar. Cometerei suicídio. Shallan havia quase esquecido que estava com fome. Que estranho. Ela suspirou, fechando seus olhos e tentando não derreter demais com a sensação do toque dele. Disse Edwin pouco tempo depois. Shallan, o que você acha que é aquilo? Ela olhou para onde Edwin apontou e avistou um espreno pequeno e estranho flutuando no ar. Branco osso e marrom. Ele tinha asas abertas e uma cauda trançada. Diante do seu corpo flutuava um cubo. Parece que aqueles esprenos de glória que vimos antes, disse ela. Só que com cor errada. E a forma da cabeça está... corrompida, disse Sil. Aquele ali é um dos esprenos de ódio. Ao entrar no farol, os instintos de Kaledin o fizeram verificar dos 2 lados da porta para ver se havia alguém pronto para uma emboscada. A sala parecia vazia, exceto pela mobília, pelo chino e por alguns quadros estranhos nas paredes. O lugar cheirava a incenso e especiarias. O chino fechou seu livro. Chegou em cima da hora, hein? Bem, vamos começar. Não temos muito tempo. Ele se levantou, mostrando que era bem baixo. Suas roupas estranhas eram bufantes em partes dos braços e as calças eram muito apertadas. Ele caminhou até uma porta lateral. É melhor eu buscar meus companheiros, disse Kaledin. Ah, mas as melhores leituras acontecem no início da grande tormenta. O homem verificou um pequeno dispositivo que tirou do bolso. Só faltam 2 minutos. Uma grande tormenta?
Azur havia dito que não precisavam se preocupar com elas em Shadesmar. Espere, disse Kennedy indo atrás do homenzinho, que havia adentrado uma sala construída contra a base do farol. O local tinha janelas grandes, mas sua característica principal era uma pequena mesa no centro. Aquela mesa continha alguma coisa arredondada coberta por um pano preto. Kennedy se descobriu curioso. Isso era bom, depois da escuridão dos últimos dias. Ele entrou, olhando novamente para os lados. Uma parede continha uma pintura de pessoas ajoelhadas diante de um espelho branco e brilhante. Uma outra mostrava uma paisagem urbana no crepúsculo, com um grupo de casas baixas aglomeradas diante de uma enorme muralha. Uma luz brilhando além dela. Bem, vamos começar, disse o homem. Você veio testemunhar o extraordinário e eu providenciarei para que assim seja. O preço é apenas 2 marcos de luz das tempestades. Você será muito bem recompensado, tanto em sonhos quanto em esplendor. Eu realmente devia chamar meus amigos. O homem removeu o pano da mesa, revelando um grande globo cristalino que brilhava intensamente, banhando a sala com seu fulgor. Kennedy foi ofuscado. Seria a luz das tempestades? Você está hesitando por causa do preço? O que dinheiro significa para você? Potencial? Se nunca o gastar, de nada valerá possuí-lo. E o testemunho do que está por vir compensará em muito a pequena quantia que gastar. Disse Kennedy, levantando a mão contra o brilho. Raios, homem, eu não faço ideia do que você está falando. O chino franziu o senho, o rosto iluminado por baixo como o globo. Você veio aqui para ler sua sorte, não foi? Com o oráculo Ri. Você deseja que eu veja os caminhos não percorridos durante a grande tormenta, quando os reinos se misturam. Ler a sorte? Você quer dizer prever o futuro? Kennedy sentiu um gosto amargo na boca. O futuro é proibido. O velho inclinou a cabeça para o lado. Mas não foi por isso que você veio me ver? Raios, não. Procuro por uma passagem. Ouvimos falar que navios passam por aqui. O velho esfregou o nariz e suspirou. Passagem? Por que não disse antes? E eu aqui apreciando o discurso. Ora bem, um navio? Deixe-me conferir meus calendários. Acho que vão chegar suprimentos em breve. Ele passou afobado por Kennedy, murmurando consigo mesmo. Do lado de fora, o céu tremulava com luz. As nuvens bruxuleavam, ganhando uma luminescência estranha e etérea. Kennedy ficou boquiaberto, então olhou de volta para o homenzinho que havia pegado um livro-razão de uma mesa lateral. Aquilo, disse Kennedy, é essa a cara de uma grande tormenta neste lado? Ah, você é novo aqui, não é? Como chegou em Shadesmar? Mas não viu uma tempestade? Você veio direto da perpendicularidade? O homem franziu o senho. Já não passa mais muita gente por aqui. Aquela luz, a esfera brilhante na mesa, do tamanho de uma cabeça e cintilando como uma luz leitosa, mudava de cor, combinando com as ondulações acima. Não havia gema dentro daquele globo, e a luz parecia diferente, hipnótica. Agora, cuidado, disse o homem enquanto Kennedy dava um passo à frente. Não toque nisso. É só para pessoas devidamente treinadas para... Kennedy pousou a mão na esfera e se sentiu ser carregado pela tempestade. Chalan e os outros procuravam cobertura, mas foram muito lentos. O estranho espreno voejou direto para debaixo do pequeno abrigo deles. Acima, as nuvens começaram a ondular com um conjunto de cores vibrantes. O espreno de glória corrompido pousou no braço de Chalan. Ódium suspeita que vocês sobreviveram, disse uma voz em sua mente. Aquela era a voz do desfeito do espelho, e já a Nath.
Ele acha que algo estranho aconteceu ao Sacro Portal devido à nossa influência. Nunca tínhamos conseguido iluminar um espreno tão poderoso antes. É factível que algo estranho tenha acontecido. Eu menti e disse que achava que vocês haviam sido enviados para bem longe do ponto de transferência. Ele tem servos nesse reino, que receberão ordens de caçar vocês. Então tomem cuidado. Felizmente, ele não sabe que você é uma teceluz. Pensa que você é uma alternauta, por algum motivo. Eu farei o que puder, mas não sei ao certo se ele ainda confia em mim. O espreno voejou para longe. Espere, disse Shallan. Espere, eu tenho perguntas. Sil tentou agarrá-lo, mas ele se esquivou e logo estava acima do oceano. Kaledin cavalgava a tempestade. Havia feito aquilo antes, em sonhos. Havia até mesmo falado com o pai das tempestades. Era diferente agora. Ele cavalgava uma explosão de cores tremeluzentes e oscilantes. Ao redor, as nuvens passavam a uma velocidade incrível, se iluminando com aquelas cores, pulsando com elas, como se seguissem um ritmo. Ele não sentia o pai das tempestades. Não via a paisagem abaixo, só as cores bruxuleantes e as nuvens que se desvaneciam em luz. Então, uma figura, Dalinar Kholin, ajoelhado em algum lugar escuro, cercado por 9 sombras, um lampejo de olhos vermelhos brilhantes. O campeão do inimigo estava chegando. Kaledin soube naquele momento, uma sensação avassaladora pulsando dentro dele, que Dalinar estava correndo um perigo terrível. Terrível! Sem ajuda, o espinho negro estaria condenado. Onde? Gritou Kaledin para a luz que começava a sumir. Quando? Como posso alcançá-lo? As cores diminuíram. Por favor! Teve um lampejo de uma cidade vagamente familiar. Alta, construída em pedras, ela tinha um padrão distinto de edifícios no centro, uma muralha e um oceano além. Kaledin caiu de joelhos na sala do adivinho. O pequeno Shino afastou a mão de Kaledin da esfera brilhante com um tapa. Ler a sorte como eu? Você vai estragá-la, ou... Ele se interrompeu, então segurou a cabeça de Kaledin, virando-a para si. Você viu alguma coisa? Kaledin assentiu de modo fraco. Como? Impossível, a menos que você seja investido. Em que elevação você está? Ele encarou Kaledin com olhos estreitados. Não, é outra coisa. Misericordioso Dome, um manipulador de fluxos. Recomeçou? Kaledin se levantou cambaleando. Olhou para o grande globo de luz que o faroleiro cobriu novamente com o pano preto. Então levou a mão à testa, que havia começado a latejar de dor. O que fora aquilo? Seu coração ainda estava acelerado, nervoso. Eu preciso buscar meus amigos. Kaledin estava sentado na sala principal do farol, na cadeira de Rhino. O faroleiro Shino, Shallan e Edwin negociavam com ele no outro lado da sala. Padrão espreitando sobre o ombro de Shallan e deixando o adivinho nervoso. Rhino possuía comida e suprimentos para negociar, embora isso fosse custar a eles esferas infundidas. Aparentemente, Luz das Tempestades era o único artigo que importava daquele lado. Charlatões como ele não são incomuns de onde eu vim, comentou Azur, descansando as costas junto à parede, perto de Kaledin. Pessoas que alegam ser capazes de ver o futuro vivendo às custas das esperanças dos outros. Sua sociedade estava certa em proibi-los. Os esprenos fazem o mesmo, então a laia dele tem que viver em lugares como esse, esperando por pessoas desesperadas o bastante para procurá-los. Provavelmente consegue alguns clientes a cada embarcação que passa. Eu vi uma coisa, Azur, disse Kaledin ainda tremendo. Era real.
Seus membros estavam exaustos, como se tivesse levantado peso por um longo período. Talvez, replicou Azur. Esses tipos usam pós e substâncias que causam euforia, fazendo com que você pense que viu alguma coisa. Até mesmo os deuses da minha terra só têm vislumbres do reino espiritual. E em toda a minha vida só encontrei um humano que acredito que realmente o entende. Talvez ele seja um deus, não tenho certeza. Riso, o homem que te deu o metal que protegia seu transmutador? Ela assentiu. Bem, Keledin havia visto alguma coisa. Dalinar. Edolin se aproximou e entregou a Keledin um cilindro de metal achatado. Ele usara um dispositivo fornecido pelo Chino. Para abrir o topo, havia uma porção de peixe no interior. Keledin cutucou os pedaços com o dedo, então inspecionou o invólucro. Comida enlatada, observou Azur. É extremamente conveniente. O estômago de Keledin roncou, então ele pegou o peixe com a colher que Edolin forneceu. A carne era salgada, mas boa, muito melhor do que algo transmutado. Shallan se juntou a eles, seguida por Padrão, enquanto o faroleiro saía apressadamente para pegar os suprimentos que tinha comprado. O homem olhou para a porta onde estava o espreno da espada de Edolin, silenciosa como uma estátua. Pela janela da sala, Keledin pôde ver Sil de pé junto à costa, olhando para o mar de contas. Seu cabelo não ondula aqui, pensou. No reino físico, ele frequentemente se movia como se estivesse sendo tocado por uma brisa inexistente. Ali agia como o cabelo de um humano. Ela não quisera entrar no farol por algum motivo. O que seria? O faroleiro disse que um navio deve chegar em breve, comentou Edolin. Devemos conseguir comprar uma passagem. Disse Padrão. O navio vai para Celebrante, uma cidade na ilha. Ilha? É um lago do nosso lado, disse Edolin, chamado de Mar das Lanças, no sudoeste de Aletikar, perto das ruínas de Ratalas. Ele apertou os lábios e desviou o olhar. O que foi? Disse Keledin. Ratalas é o lugar onde minha mãe foi assassinada, disse Edolin, por rebeldes. Sua morte fez com que meu pai fosse tomado pela fúria. Nós quase o perdemos para o desespero. Ele balançou a cabeça e Shallan pousou a mão no seu braço. Não é agradável pensar sobre isso. Sadias queimou completamente a cidade em retribuição. Meu pai fica com uma expressão estranha e distante sempre que alguém menciona Ratalas. Acho que ele se culpa por não ter detido Sadias, muito embora estivesse louco de tristeza naquela época. Ferido e incoerente devido a um atentado contra sua própria vida. Bem, ainda há uma cidade de esprenos desse lado, disse Azur, mas é na direção errada. Nós precisamos ir para o oeste, rumo aos picos dos Papaguampas, não para o sul. Disse Padrão. Celebrante é uma cidade proeminente. Lá conseguiremos passagem para onde quisermos. E o faroleiro não sabe quando um navio indo na direção certa vai passar. Keledin pousou seu peixe e então gesticulou para Shallan. Pode me dar um pouco de papel? Ela entregou a ele uma folha do seu caderno. Keledin desenhou de forma amadora os edifícios que havia visto no seu momentâneo, fosse lá o que fosse. Já vi esse padrão antes, de cima. É a cidade de Tailém, observou Shallan. Não é? Isso mesmo, pensou Keledin. Ele só a visitara uma vez para abrir o sacro portal da cidade. Foi isso que apareceu na visão que expliquei a vocês. Ele olhou de relance para Azur, que parecia cética. Keledin ainda sentia a emoção da visão, aquele senso vibrante de ansiedade. A certeza de que Dalinar estava em grave perigo. 9 sombras, um campeão que lideraria as forças inimigas. O sacro portal da cidade de Tailém está aberto e funcionando, disse Keledin. Shallan e eu cuidamos disso.
E como o sacro portal em Colinar nos trouxe para Shadesmar, teoricamente, um que não esteja corrompido pelos desfeitos, poderia nos levar de volta. Considerando que eu possa descobrir como fazê-lo funcionar deste lado, disse Chalan, é uma aposta alta. Deveríamos tentar alcançar a perpendicularidade nos picos, afirmou Azur. É o único caminho garantido de volta. O faroleiro diz que acha que há algo estranho acontecendo lá, disse Chalan. Navios naquela direção acabam nunca chegando. Kelledin pousou os dedos no desenho que fizera. Precisava chegar na cidade de Thailen. Não importava como. A escuridão dentro dele pareceu recuar. Ele tinha um propósito, uma meta, algo em que se concentrar além das pessoas que havia perdido em Colinar. Proteger Dalinar. Kelledin voltou a comer seu peixe e o grupo se acomodou para esperar o navio. Levou algumas horas, durante as quais as nuvens foram perdendo a cor antes de se tornarem brancas. Do outro lado, a grã tormenta havia completado sua passagem. Por fim, Kelledin viu algo no horizonte, além de onde Sil estava sentada nas rochas. Sim, era um navio vindo do oeste. Só que não tinha uma vela. Ele sequer sentira vento em Shadesmar. Achava que não. O navio cruzava o oceano de contas, avançando até o farol. Não usava velas, nem mastro, nem remos. Em vez disso, era puxado pela frente por um cordame elaborado, conectado a um grupo de esprenos incríveis. Longos e sinuosos, eles possuíam cabeças triangulares e flutuavam com múltiplos pares de asas ondulantes. Raios, eles puxavam o navio como chules voadores e majestosos, como corpos sinuosos. Kelledin jamais vira algo igual. Edwin grunhiu junto da janela. Bem, pelo menos vamos viajar com estilo.